agora no Metrópolis. Esse não é o meu pai. Esse não é o meu pai. Esse não é o meu pai. Observó el punto exacto donde golpearía. Un golpe y todo habría terminado. Volvería a ser libre. Oi, boa noite, bem-vindos. Essa semana foi comemorado o Dia Nacional do Choro. A gente aqui no Metrópolis também celebrou. E se tem alguém que tem participação especial na criação desta data, é Hamilton de Holanda. O bandolinista teve a ideia e conseguiu em Brasília eternizar o dia 23 de abril, uma homenagem ao nascimento do saudoso Pixinguinha. E a ligação é tão forte, tão antiga, que Hamilton de Holanda está na estrada com o projeto Mundo Pixinguinha. A gente aproveitou a passagem dele por São Paulo para falar sobre esse projeto e seus novos trabalhos. Senhoras e senhores, Hamilton de Holanda, que já está viajando com o Pixinguinha há quanto tempo? Há 50 anos. São só 38 anos de paixão pelo choro, tempo suficiente para Hamilton de Holanda promover o gênero pelo mundo. Em seu último trabalho, ele uniu seu fiel companheiro, um bandolim de 10 cordas, ao talento de músicos internacionais. O resultado foi um grande encontro entre o choro e o jazz. Como é que os estrangeiros receberam o Pixinguinha? Como é que é a sonoridade do Pixinguinha para eles? Pois é, para cada um teve uma coisinha especial, né? Por exemplo, o Galliano, que é um acordeonista francês, ele já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tocado. O Tchutcho ficou emocionadíssimo quando chegou no Lamento, chegou na metade da primeira parte do Lamento. Ele, mas isso é um gênio, isso é muito à frente do tempo dele. A música do Pixinguinha é muito... ela tem um convite natural a se tocar junto, assim, você tem vontade de estar compartilhando ali. Ela não é uma música solitária, ela é uma música social, vamos dizer assim. Há 15 anos que eu já viajo pelo mundo tocando em festivais, principalmente festival de jazz, né? Então, realmente foi pensado nisso, chegar com a música do Pixinguinha nesses lugares, para essas pessoas importantes, para que a música dele continue fazendo bem às pessoas. Claro. E continua, né? Opa! Mas você toca em várias formações e tem muitos projetos aí na manga que eu sei. Inclusive um agora já para maio, não é? O de maio é o projeto chamado Caprichos. Caprichos. Como o bandolim de 10 cordas é um instrumento que eu sou um dos precursores e desenvolvo a técnica dele à minha maneira, vamos dizer assim, eu compus 24 músicas que são chamados Caprichos. Esse nome vem da música erudita, que é um tipo de uma forma musical que não é certinha, vamos dizer assim. Sai um CD duplo com os 24 e o mais legal de tudo, que é um site, que no site já ouvi falar que é bem legal, estou louco para ver o site tem um pouco de cada um dos 24 e você pode baixar a faixa sozinha, você pode baixar o material todo dos 24, você pode baixar as partituras. E Bossa Negra? Bossa Negra eu trabalho com o Diogo Nogueira, que é um trabalho mais voltado vamos dizer assim, para o samba, um pouco inspirado nos afro-sambas do Baden e do Vinícius. A gente já está com quase o disco todo gravado, a gente terminou de compor as músicas, já estamos finalizando e tal, mais uns 2 meses para fechar tudo e aí logo assim que acabar a Copa a gente lança o Bossa Negra. Canta o samba verdadeiro. Eu
instrumento, o nome já diz, né? É instrumento, ele não é o resultado final, ele não é a música, ele é um instrumento para a gente chegar onde a gente quer chegar, que é o coração. Esse toque, hein? Esse garoto Caramba. toca muito, né? E esse garoto sabe tudo de cinema. Gostou do garoto? Tô aprendendo. Tô aprendendo. Júnior. Gostei do garoto. Gostou? Gostei. Obrigado, Bom. obrigado. E aí, Júnior? Nós temos um filme do Paraguai. A gente nunca ouve falar de filmes do Paraguai, porque não tem realmente, infelizmente. Esse, um dos raros filmes feitos lá, porque não tem uma indústria, não tem incentivo, né? Então, conseguiram fazer e o filme virou um sucesso. No Paraguai, levou 250 mil espectadores, que é muita gente para lá, né? E um sucesso tremendo em vários festivais, mundo afora. Se chama Sete Caixas. A gente já pode ver algumas imagens aí. O filme é do diretor Juan Carlos Maneglia e da Tana Chembori. É ação e suspense. Eles brincam com a própria... com o próprio não conseguir fazer filme deles, vamos dizer assim. Como eles não têm tecnologia, né? Então eles fazem uma brincadeira assim. Esse garoto é um garoto, o personagem principal é um garoto de 17 anos, trabalha no mercado chamado Mercado 4, que é um mercado muito conhecido de Assunção. E ele gostaria de ser famoso como os astros de Hollywood e tal, e queria ter um celular, mas não ganha para isso, né? Até que, de repente, aparece uma oportunidade, alguém oferece para ele uma nota de $100 para ele tomar conta de 7 caixas, as 7 caixas do título. Aí ele fica famoso, mas por motivos inversos, porque a polícia começa uma perseguição a ele, gangues rivais também começam uma perseguição a ele, e eles brincam com muita ironia com a linguagem de filmes de ação e aventura dos filmes americanos, não tendo tecnologia para isso. Mas então ganha o público por causa disso. O que tem as 7 caixas, aquela, né? Quer saber o final do filme. Essa é a grande virada, né? Muito que bem. a gente fica descobrindo. Deixa Legal. eu ver aqui, o filme passou Próximo. nos festivais de Toronto, São Sebastião, foi indicado inclusive ao Prêmio Goya, que é o Oscar lá da Espanha. Enfim, super premiado aí, super bem visto. Cães Errantes é um filme para quem gosta muito de cinema, para cinéfilo. Isso quer dizer o quê? Que é chato? Não é começa assim. Algumas pessoas podem achar o filme muito chato e até sair. Entendi. E outras podem achar absolutamente genial. Entendi. Né? Não passa nos filmes do Tsai Ming-liang, que é taiwanês, não passa muita coisa mesmo, né? Ele é diretor famoso por filmes como O Sabor da Melancia e O Buraco. É um pai que está desempregado na capital de Taiwan, os filhos para comer tem que ir no supermercado pegar aquelas amostras grátis, enfim, mostra a pobreza. Mas não acontece muita coisa. Qual é a proposta do Tsai Ming-liang? É que a gente fique vendo e que a gente entre na vida dessas pessoas sem precisar ter uma narrativa. Claro. Que a gente perceba como é que é a vida delas, como é. Eu acho que eu vou gostar. Algumas pessoas Buraco podem eu achar adorei. muito chato porque não acontece nada, e outras pessoas, esse cara é genial porque ele fez um convite absolutamente diferente, uma experiência diferente em termos de cinema. Você poder observar cenas do cotidiano dessa família. Sem muito corte, sem estripulia, sem música. Você observa, você entra na vida daquelas pessoas, na vida como ela é. Eu gostei. Ganhou prêmio em Veneza. Pois bem, o pessoal de Veneza gostou. Gostou, o pessoal de Veneza gostou. E ganhou 9 prêmios, na verdade, no total. Não, mas é um super diretor, né? Super Cunha? diretor. A gente fica brincando aqui, mas é um super diretor. Não, é que tem que chamar atenção depois, né? Vamos falar assim, o Cunha Júnior me mandou pro cinema um filme que não aconteceu nada. Bom, vamos para um filme francês agora, a vida do Yves Saint Laurent. Na verdade, os primeiros 20 anos da carreira do Yves Saint Laurent, não precisa dizer muita coisa do Yves Saint Laurent, um estilista super famoso e tal. Começou com 18 anos na Maison Dior, né, do Christian Dior. O Christian Dior morreu logo em seguida e o Yves Saint Laurent, mesmo muito jovem, já era tão genial, que aos 21 anos ele
tomou conta da Maison Dior. Ele já era o nome da Maison Dior, o cara que era o frisson no mundo da moda, com apenas 21 anos de idade. E também o filme mostra a relação dele com Pierre Berger, que virou empresário dele e foi o grande companheiro da vida sempre. Eles começaram aí, com 20 e poucos anos, e até o final da vida do Yves Saint Laurent foi o grande parceiro dele. Né? Parceiro de vida, parceiro no trabalho, etc. O que chama bastante atenção no filme é o ator que faz o Yves Saint Laurent, que é o Pierre Niney, e também a reconstituição de época, usando até roupas originais criadas pelo Saint Laurent. Tá aí, então, essa é mais uma estreia cinema francês. Aí já passou no... Mas para algumas pessoas que conseguiram ver no Varilux, agora está estreando no Circuito Nacional. Pois bem, no próximo bloco a gente tem ainda outra estreia. Uma estreia de filme nacional. Importante. Né? Importante, muito importante. O filme da Maria Clara Escobar. Exatamente. Que se chama Os Dias com Ele. Isso. A gente vai conversar com a própria Maria Clara. Com a própria. Daqui a Muito pouquinho. bem. Né? Bom, falando de estreias, hoje saiu uma novidade entre os filmes nacionais que vai chegar aos cinemas em agosto. Exatamente. Didi, se chama Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho, e que teve trailer divulgado hoje na internet. O filme é dirigido por Daniel Augusto e traz o Júlio de Andrade no papel do escritor. Então, vejam um trecho que a gente volta após o intervalo. Vamos lá, então. É nóis. Com vocês, o meu parceiro querido, Dom Paulo Coelho. Todo homem, toda mulher, é uma estrela, tem direito de falar o que quiser. A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa ele escrever. Não vou desistir nunca, Cris. De onde você tirou que ia ser fácil? Metrópolis de volta, mais cinema. No documentário Os Dias com Ele, a diretora Maria Clara Escobar tenta investigar a memória do pai e do tempo em que este foi preso e torturado durante a ditadura militar. O filme registra também um conflito entre a história que o intelectual Carlos Henrique Escobar quer contar e a história do pai que a filha quer desvendar. O longa venceu o prêmio de melhor filme pelo júri na Mostra de Cinema de Tiradentes no ano passado, além de obra-prima no DOC Lisboa. A Maria Clara está aqui no estúdio para conversar comigo e com Cunha Júnior. Maria Clara, que é seu filme de estreia, o seu longa de estreia, e já começa assim premiado, estreia estrelada, não é, Cunha Júnior? Melhor filme, melhor estreia da semana. Boas recepções, não? Nossa, incrível, a gente... Imagina, quando você começa o projeto, ainda mais um projeto que, nesse âmbito, assim, de um pouco íntimo, né, de filmar meu pai, a gente não imaginava que ia ser tão bem recebido, ia ter tanta gente que ia se tocar, assim, com a história, enfim, a gente está super feliz. De estrear no cinema também é uma vitória, né? Que história você queria contar e que história está no filme? Então, eu queria muito que meu pai contasse um pouco sobre ele, mas que ele falasse especificamente sobre essa época da ditadura. A gente está vendo imagens, você pode continuar falando. Que ele foi preso e torturado. Na verdade, no início eu achei que ia ser uma única entrevista, eu ia chegar lá, ia fazer perguntas diretas e ele ia me responder, ia estar tudo resolvido em um único encontro. Mas o filme se tornou um processo de 6 meses, no qual ele, enfim, entre me negar informações e dar algumas outras, a gente foi construindo essa relação e esse filme, assim, mudou completamente o que aconteceu, assim, o que eu imaginava. E a sua visão, inclusive, da história do seu pai ou não? Eu acho que sim. Eu acho que eu aprendi que é muito complicado você enquadrar uma pessoa num espaço limitado, no sentido literal de uma câmera que enquadra e escolher esse quadro, mas de querer dizer, essa pessoa é só isso, ela fez isso. Então, o meu grande aprendizado foi, não, as pessoas são tudo isso, as pessoas são muitas coisas e a gente nunca dá conta de dizer,
entendi totalmente essa pessoa, entendi essa história. Pois é, ele tem 80 anos, né? Tem 80 Uma vida anos, aí. Exatamente. E o filme tem, assim, as pessoas ficam... tem uma ligação diferente com o filme, eu acho que muito pelo processo como você fez e como você mostra, né? Pela montagem, você ampliou. O filme não é só a questão da biografia do seu pai, mas sim um pai que você foi buscar e um pai que queria se apresentar de uma determinada forma e você foi descobrindo, cutucando, é isso, para descobrir de outra forma? Como é que é? Eu acho que a gente tinha ideias sobre fazer um filme muito diferentes. Assim. Ele achou que quando eu ia fazer um filme que eu ia revelar esse lado, toda a vida intelectual dele, porque, enfim, ele tem uma carreira primeiro como dramaturgo, longa, e depois ele começou a escrever sobre Nietzsche, pesquisar Marx, ele virou professor, que tem vários fãs no Rio, né? Os Escobetti, saía muito no jornal, dava muita palestra, assim, então ele foi conhecido como um intelectual polêmico, assim, nos anos 60 e 70. Então ele achou que isso ia ser revelado, né? Era sobre isso que eu ia falar, eu ia fazer as pessoas lembrarem da figura que ele queria ser, que ele quis ser, que ele construiu como persona. E eu queria outra coisa, eu queria saber o que ele lembrava, o que tinha sido a nossa história, o que aconteceu na tortura, as experiências mais que eu achava que eram as mais profundas, assim. Então, isso, começa já desse embate de projeto, assim, até a gente entender o que a gente estava fazendo juntos. Enfim, o filme está nisso, né? Mostrar... Aí ele quer dirigir o filme, fala, não, você não pode fazer assim, você tem que fazer assado. E história não é isso. E eu digo, não, mas também não sei o que eu estou fazendo, eu estou num processo. Então, acho que todas essas questões que vêm na nossa cabeça, todas essas inseguranças, assim, num processo fílmico, num processo de encontro com qualquer outra pessoa, estão muito expostas ali. Então, você deixou isso tudo, né? Tudo. Você deixou tudo, você podia... Sim. Ter cortado. Eu fiz questão, assim, de uma conversa que eu tinha com... duas pessoas editaram o filme, né? A Júlia Murat e a Juliana Rojas, são duas diretoras. E a Júlia, que é minha amiga há muito tempo, em alguns momentos queria me defender, assim. Eu dizia, não quero, a gente não pode. Sempre que a gente achar que está defendendo meu personagem para ele ficar mais sofisticado, mais interessante, a gente está fazendo errado. Vamos deixar tudo. Deixa a filha teimosa, a cineasta que não sabe o que está fazendo, tudo isso, assim, vamos deixar isso porque é isso. Isso que deu grande diferencial. Muito bem, que legal, Maria Clara, parabéns, boa sorte aí no circuito para você. Obrigada. Tá? Obrigado, hein? Prazer ter você aqui. Domingo, a Sociedade Cultura Artística começa a série Música de Câmara 2014. A primeira atração é um dos duos de piano mais premiados atualmente, o duo Yamamoto. As irmãs Iuka e Ayaka vão tocar obras de Chopin, Clemente, Blocon e Schumann. Veja um trecho de uma apresentação da dupla e a gente volta após o intervalo. Um veterinário aspirante a escritor encontra um homem que passeava com cães em Havana. Ele foi amigo de Ramon Mercader, espião encarregado de matar o revolucionário russo Leon Trotsky no México. História real e ficção se confundem em O Homem que Amava os Cachorros, lançamento do premiado escritor cubano Leonardo Padura. Leonardo, como surgiu a ideia de fazer um romance sobre o assassinato de Trotsky no México? Esta es una idea que tiene muchos padres. Uno de los padres fue el desconocimiento. En Cuba no se conocía prácticamente nada sobre Trotsky. Era la misma política que en la Unión Soviética de hacer desaparecer al personaje. Y eso me interesó en Trotsky. Después, en el año 89, yo fui por primera vez a México y estuve en la casa de Trotsky en Coyoacán. Y estando allí en ese lugar sentí algo que me conmovía, En ese lugar tan lejos del mundo,
tan perdido, había llegado la mano de Stalin para matar a Trotsky. Y creo que el tercer elemento que me llevó a escribir la novela fue saber que Ramón Mercader había vivido en Cuba. Sin dejar de mirar la cabeza de su víctima, colocó la gabardina sobre el estante bajo, a sus espaldas, junto al globo terráqueo, que se tambaleó y estuvo a punto de caer. El espía siempre es un personaje creado por los servicios de inteligencia. Lo que ocurre es que este hombre tiene una actuación especial, y es que no solamente es un agente encubierto, sino que es el agente encubierto que mata a Trotsky. Sí. Comete uno de los asesinatos más importantes, políticos, más importantes del siglo XX. Y creo, a lo mejor me equivoco, que junto con Lee Oswald, Ramón Mercader son los dos asesinos políticos más enigmáticos del siglo XX. Ramón notó que sus manos se bañaban otra vez de sudor, su frente ardía. Por que os cachorros como elemento que, digamos assim, liga todas as personagens? Bueno, porque realmente tanto Mercader como Trotsky eran personajes que amaban a los perros. Trotsky, cuando sale al destierro, logra llevarse uno de sus perros. Y Ramón Mercader también amaba a los perros. Tenía dos perros, dos galgos rusos, que llevó a Cuba, que estuvieron con él todo el tiempo que él vivió en La Habana. Observó el punto exacto donde golpearía. Un golpe y todo habría terminado. Volvería a ser libre. Leonardo, e como existe uma narrativa que é toda ela acompanhando a trajetória de Trotsky, uma outra narrativa que acompanha a trajetória do Ramón Mercader, o assassinato é narrado duas vezes. Sí, porque esta novela es como dos ríos que van corriendo por cauces que tal vez no se crucen nunca. Por una parte va la vida de Trotsky y por otra va la de Ramón Mercader, que lentamente se va acercando a la vida de Trotsky, hasta el punto en que confluyen, que es en el momento del asesinato. Y por lo tanto, cada una de esas líneas cuenta la muerte de Trotsky. E muda muito a narrativa do ato, da cena da morte, do ponto de vista do Ramón e do ponto de vista do Trotsky? Tiene dos narrativas diferentes, aunque en esencia ocurre exactamente lo mismo. Ou seja, ele morre nas duas. Mueren las dos. Amanhã, às 9h30 da noite, a TV Cultura exibe a ópera A Flauta Mágica de Mozart. A montagem foi realizada pela Metropolitan Opera House de Nova York. E a gente convida vocês a assistirem esse belo espetáculo e termina o programa com um trechinho, com um aperitivo para você. Boa noite e a gente se encontra no domingo. I'm such a goose, I'm such a bird, I had forgotten them completely. Ring out my pretty bell, sing sweetly. You work in ways I can't explain. You work in ways I can't explain. Ring my bells, keep ringing, bring my girl to me. Ring my bells, keep ringing, bring her here to me. Ring my bells, keep ringing, bring my girl to me. Ring old bells, keep ringing, bring a wife for me. Ring old bells, keep ringing, bring her here to me. Bring her here, a wife for me, a wife for me.
Will you stay with me forever? Yes, I'll stay with you forever. Soon you'll be my little lovey. Now I'll be your turtle dovey, your turtle dovey, your turtle dovey. I do love my turtle dove. I do love my turtle dove. May the gods above soon bless us. May the gods above soon bless us. And reward us fond caresses. And reward our fond caresses by sending lots of baby chicks. Baby chicks.